Saudações pessoal, eu sou o Gustavo e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui com vocês para o review, a análise do Motorola One Macro. É exatamente um dos novos lançamentos da Motorola, um dos últimos que saiu aí em 2019. O último foi exatamente o Motorola One Hyper, mas eu não tive acesso a ele ainda, provavelmente somente no ano de 2020. Mas enquanto isso, vamos analisar os modelos que estão aqui possíveis, em nossas mãos. Então hoje eu tenho aqui o One Hyper para vocês. Esse dispositivo aqui, vamos dar uma olhadinha nele. Deixa eu até desligar um pouquinho o Wi-Fi, que eu acho que vai ser interessante. Vamos dar uma olhadinha nele e vamos discutir algumas coisas que eu acho que valem a pena ser discutidas. Então vamos lá, vamos começar pelo design do Motorola One Macro. Assim, vamos lá. Quando saiu a renderização, eu achei ele extremamente horroroso. É péssimo, péssimo, péssimo. Assim, quando você pega ele na mão, as coisas mudam um pouco. Ele não fica bonito, mas ele também não fica tão feio, Ele não é tão péssimo assim. O arranjo de câmeras aqui pode causar um pouco de estranheza no começo. E você certamente vai lembrar de um Wii. Olhando para isso aqui, você vai falar, tem um Wii no canto do meu telefone. Mas vamos lá. Na parte da frente nós temos aqui o display IPS LCD de 6,2 polegadas, que tem bordas bem grossas, para o padrão de telas aí de muitos telefones da categoria. Você vê aqui que a borda superior é um pouco mais espessa, a borda inferior então nem se fala, Então, umas bordas bem grossas aqui, perto do padrão 2019. Lateral dele é toda em plástico, tá? Aqui nós temos a gaveta do chip de operadora, a parte inferior nós temos o microfone, a saída de som e a conexão USB tipo C. Na lateral direita temos aqui os botões Power, volume mais e menos, e na parte superior outro microfone e a porta P2. Aqui na região traseira, leitor de impressão digital, câmera principal, aliás, eu não lembro se essa é a principal, acho que essa aqui é a câmera macro, câmera principal e câmera de profundidade. Aqui um sensor laser, para auxiliar no foco, e o flash de LED que nós temos nele, Então, assim, ele é um modelo bem simples. A traseira dele é em plástico, infelizmente, Apesar de ele ser um modelo bonito, principalmente por conta desse degradê do azul para um azul diferente, um preto para um azul, é diferente, viu? É um degradê bem diferente, bonito, mas é plástico. Então a câmera dele é inteira em plástico, não tem nada que remeta a algo premium aqui, mas foi um sacrifício que eles fizeram aí. Esse aqui, assim, gosto é gosto, cara. Você tem que ver se você vai se acostumar com esse isão aqui e se o fato dele ser em plástico não te incomoda. Lembrando que várias marcas estão voltando a usar plástico em seus telefones, como por exemplo a Samsung, que está usando aí toda a família Galaxy A 2019 e 2020 plástico, com efeitos diferentes de cor e etc e tal. Mas assim, o design dele é bem assim, ele é simples, mas bem construído, visualmente bonito, mas se o plástico for um problema para você, fique ligado, tá? Eu não vejo tanto porque uso muito telefone com capa. É claro que você pegar um telefone com uma sensação premium na mão é outra história, mas se você não liga para isso, ok, tudo bem, tá? A construção dele é bem feita, etc e tal, e enfim, fica aí do seu gosto. Vamos falar então da tela dele. Essa é uma tela de 6,2 polegadas com resolução HD Plus somente, tá? Isso é meio chato, viu? Infelizmente a tela HD não é uma tela muito bacana. Você aproximando a sua visão, você chegando perto, e você for aquela pessoa que nota com facilidade, você vai realmente perceber que os pixels fazem falta nessa tela de 6,2 polegadas, ok? Você vai ter que reproduzir conteúdo no YouTube apenas em HD, você vai ter que reproduzir vídeos do Netflix apenas em HD, e é um ponto meio negativo. No Mi A3 eu elogiei porque era um display AMOLED pequeno, 6 polegadas somente. Aqui realmente foi complicado.
uma tela IPS LCD, que com definição de cores bacana, mas o preto não é preto, o preto é um cinza chumbo, tá? Uns ângulos de visão legal, mas a definição deixa um pouquinho a desejar, tá bom? Eu acredito que sim, pela minha experiência aqui. Por outro lado, a tela ser HD remete à bateria e nós vamos falar isso mais tarde, certo? Então, assim, sobre a tela, se você não liga a ser uma tela HD, ok, mas eu sou chato, é um IPS que ainda por cima é HD, certo? Então eu senti essa diferencinha aí, não fui muito com a cara dessa tela. É uma tela boa, não é uma tela ruim, é claro, mas nós estamos falando de um telefone que foi lançado por R$ 1.500, eu esperava pelo menos uma resolução Full HD aqui. Vamos falar então do desempenho dele. Nós temos pela primeira vez em anos um chipset MediaTek num telefone da Motorola. Aqui nós temos o Helio P70, tá? O P70 ele é um chip intermediário um pouco mais forte do que a MediaTek pode oferecer, tá? Os MediaTek eles geralmente não são muito bem vistos pelo público por conta da falta de compatibilidade dele com ROMs terceiras, com ports de Google Camera e etc, né? Fora aqui também existe a questão do aquecimento. Geralmente os processadores MediaTek, assim como acontece com os AMD nos computadores, eles são conhecidos por ser quentes, vamos dizer assim, né? Então assim, eu não tive problema de superaquecimento com o One Macro e nem de falta de desempenho. Ele se portou relativamente bem aqui em questão de desempenho. Consegui rodar vários aplicativos mais pesados ou até mais leves mesmo, sem qualquer tipo de problema. Tá? Então eu rodei até o COD aqui, o Call of Duty Mobile, e não vi nenhum problema. Claro, se você quiser ter uma melhor experiência gráfica, reduz a qualidade de gráficos e aumenta a taxa de quadros. Isso vai te render uma fluidez no jogo aprimorada, certo? Então tenha isso em mente. Pode ser que, dependendo do jogo, você tenha que reduzir a qualidade gráfica e aumentar a taxa de quadros, tá? Como o próprio COD Mobile permite isso, então faça isso, com certeza vai aprimorar a tua experiência durante o jogo. 4 GB de RAM dão conta da multitarefa sem problemas, tá? Você, assim, sem muitos problemas, considerando a sua categoria e faixa de preço, tá? É isso que eu digo, dentro do esperado para essa faixa de preço. E aplicativos normais do dia a dia, do dia a dia, aplicativo de rede social, aplicativo de mensageiros, etc. Você não vai ter nenhum problema mesmo, tá? Ele realmente vai muito fluido, sem nenhum problema, ele não engasga, não tem nenhum problema aí, pelo menos não visível, certo? Nem se você estressar um pouco mais, tá bem tranquilo, tá bom? Então a questão do desempenho, ele saiu relativamente bem, só que o chipset tá aí, né? O MediaTek, se você tem intenção de instalar Google Camera, não pegue ele, não vai ser fácil encontrar um Google Camera para ele, nem ROMs terceiras de outras pessoas, para ele também vai ser um pouco mais chato, tá bom? Próximo tópico, que eu acho que é um dos pontos negativos do Motorola One Macro, é o tópico de câmeras. Exatamente, isso não faz o menor sentido. O que eu quero dizer é o seguinte: do Motorola One Macro encontramos um sensor principal traseiro de 13 megapixels, um secundário macro de 2 megapixels e um terciário macro de 2 megapixels, de profundidade de 2 megapixels também. Então um macro, um de profundidade e um normal, né? E olha, não ficou legal, tá? Não ficou legal, a abertura é muito baixa, né? Não deixa entrar tanta luz assim. Parece que o sacrifício que fizeram para poder entregar um telefone relativamente barato, mas aí a câmera ficou um pouco devendo, infelizmente. Não gostei do resultado de câmeras do Macro, não tem boa definição, tá? As cores são um pouco lavadas, é como se eu estivesse segurando um telefone de 2017 para trás, em questão de câmeras, né? As câmeras dele não são boas mesmo, não é o que eu esperava de um intermediário que fica ali entre o G8 Play e o G8 Plus, né? O G8 Plus é um intermediário avançado, esse daqui se encaixa como um intermediário e não era o que eu esperava dele,
certo? Eu esperava um pouquinho mais na qualidade fotográfica do One Macro, ok? As fotos noturnas dele não são boas também, não tem nenhuma definição, não colabora, tá? As fotos noturnas dele também não são boas. E falando justamente da sua câmera frontal, temos uma câmera frontal aqui de 8 megapixels, com abertura 2, f2, que também não é muito bacana não, realmente ela perde nas cores, as cores são infelizmente sem definição, certo? E olha, eu fiquei um pouquinho decepcionado mesmo, eu não queria ter ficado decepcionado, mesmo nas fotos macro, onde deveria se destacar, não vai tão bem, principalmente se você levar em consideração que foto macro você tem que ter boa condição de luz com ele. Ou é boa condição de luz, ou a foto não vai ficar tão boa, ela vai ficar pixelada, né? Tipo, o ruído também, nossa senhora, olha esse ruído aqui, ó. Cara, foto tirada de tarde, cara. De tarde, assim, tipo, um pouco depois do meio-dia. Então, não era o que eu esperava dele, eu achava que as câmeras iam ser muito melhores. Na parte frontal, então, como eu falei, não são boas as fotos também, não gostei do resultado. Você tem aqui esse flash, onde ele liga a tela para poder iluminar seu rosto antes de tirar foto, certo? Minhas fotos aqui realmente também não estão colaborando, minhas caras nas fotos, mas enfim, eu acho que vocês entenderam o meu ponto. Infelizmente não gostei das câmeras do One Macro, tá? Eu achava que elas poderiam ser um pouco melhores, e a câmera macro, que é o ponto positivo, o ponto de destaque dele, infelizmente não é um destaque tão grande, porque as fotos macro só vão sair boas em belíssima condição de luz, em altíssima luminosidade. Dia de sol, lá fora, na planta. Dentro de casa é um pouco mais sofrível, infelizmente, tá? Não curti a câmera. Lembrando, você quer acessar a foto macro, você vem aqui, né, nas fotos traseiras, você vai vir aqui nesse quadradinho e vai habilitar aqui macro. Ok? Se você quiser ter acesso a outra câmera para modo retrato, você clica aqui. Ok? Se você quiser ter acesso a outra câmera para modo retrato, você clica aqui. Ok? Então é isso aí. Infelizmente não ficou tão bacana não. Infelizmente eu achei que podia ser um pouco melhor em questão de câmera. Vamos falar então da bateria. O fato de ser uma tela HD, o chipset MediaTek que é relativamente econômico, não é tão gastão, né, diferente do que era no passado. E a capacidade de bateria de 4.000 mAh, nós temos aqui um modelo capaz de entregar até 2 dias de uso para uma pessoa em uso mediano. O que eu quero dizer é o seguinte, 8, 9 horas de tela sem qualquer tipo de problema, tá legal? Se saiu relativamente bem em duração de bateria assim. Você sai de casa 70% do tempo Wi-Fi, né? Então, chegou em casa, você está em casa, acordou, ligou o Wi-Fi. Ficou um pouco em casa, se arrumou, saiu, ligou o 4G. Chegou no trabalho, Wi-Fi de volta e nisso vai e vem, vai e vem. Nesse ritmo, ele fica com 9 horas de tela aproximadamente, tá? 9, 10 horas, 8, 9, 10 horas, mais ou menos nesse ritmo assim, sabe? Ele vai bem, vai para 2 dias de uso sem nenhum problema, ok? Vamos falar da caixa de som dele, então. Ele tem a saída de som aqui na parte inferior e a porta P2 aqui na parte de cima. O fone de ouvido dele é o mesmo do OneZoom, o mesmo do OneVision, do Moto G7 Plus, do Moto G8 Plus, de muitos telefones de muitos lançamentos atrás. O som do fone de ouvido é bom, de boa qualidade, você vai ter uma boa definição de áudio, uns graves equilibrados e tal, os volumes bacanas e uma bela construção. É um fone de ouvido bom para a maior parte do público. Se você for um pouco mais chato, procure por um fone externo, né? um fone comprado à parte. Mas para a maior parte das pessoas, o fone de ouvido que vem dentro da caixa dele aqui já é muito boa. Ok, então vamos falar sobre a qualidade de som da caixa de som dele, né? A caixinha de som dele, em volumes médios, baixos e médios, ele é relativamente equilibrado, tem um grave assim, aceitável. É dentro do que a gente espera de uma caixa de som de um aparelho dessa faixa de preço. Quando você joga o volume para o máximo, a gente percebe as distorções, o grave sai de cena e dá um espaço um pouquinho maior para os agudos e um pouquinho dos médios, principalmente o agudo que se sobressai um pouco.
certo? Então assim, uma caixinha de som normal de um telefone intermediário normal, não tem nada de mais nem nada de menos aqui, é realmente dentro do esperado, ok? Então tá bom, vamos lá, vamos terminar esse review aqui. Como é que eu posso dizer? Infelizmente, esse é um telefone que me deixou a desejar. Ainda mais no preço do lançamento dele, né? Ele deveria se encaixar como o Moto G8 na família, né, de modelos apresentados nos últimos meses aí. É como se ele fosse o Moto G8, vamos dizer assim. Não é, porque a gente sabe que o Moto G8 está para vir ainda. Mas assim, pelo preço dele, atual de varejo ainda não vale a pena. Em varejo você acha ele a R$ 1.100, R$ 1.200. Nesse preço você enfrenta a concorrência pesada do Galaxy A50, do Xiaomi Mi A3 e do Redmi Note 8. O Redmi Note 8 também tem uma câmera macro, só que não tem garantia, certo? A macro do Redmi Note 8 entrega resultado superior. As câmeras do Note 8 entregam resultado superior. O A50 é nacional, tem mais desempenho, tem mais câmera e tem uma bateria mais ou menos parecida, talvez um pouco inferior, mas você ganha uma tela Super AMOLED Full HD. Entende? Então assim, o macro me deixou a desejar. Eu acredito que neste momento, pelo preço que é cobrado por ele, mesmo no varejo atual, não compensa comprar um macro. Você deseja comprar um modelo nacional e que tenha macro, ok, mas se você quer um telefone com macro, vai no Redmi Note 8. Se quer um modelo nacional que tenha um bom custo-benefício, eu iria de Galaxy A50. Quando esse cara baixar dos R$ 1.000, a gente começa a conversar, tá? Infelizmente, no papel ele parece muito bom, mas na prática ele não corresponde ao que é dito. Essa é a análise de hoje, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe um like, qualquer comentário aqui na seção de comentários logo abaixo eu vou com certeza te responder. Lembre-se que tem links aqui no topo da descrição para adquiri-lo, caso você deseje. Nos vemos em breve em outro vídeo, em outra análise. Valeu, tchau, tchau.